favor. Obrigada. Glória a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de, como corpo de Cristo, louvar e adorar o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa torre segura, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, em tempos de angústia e aflição. Então, que nós possamos agora baixar nossas cabeças, aquietar o nosso coração, e que a gente possa declarar: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu quero ouvir a tua voz de uma forma nova e de uma forma sobrenatural. Uma coisa que eu tenho aprendido esses dias, irmãos, é que as nossas palavras, ela tem poder. E aquilo que nós declaramos se concretiza no mundo espiritual, né? Seja para o mal ou seja para o bem. Como nós somos filhos de Deus, né? O nosso papel é liberar palavras para que a verdade, a presença do Senhor chegue às nossas casas, às nossas vidas e às nossas famílias, né? Então, vamos abaixar nossas cabeças e declare aquilo que você quer ouvir do Senhor essa manhã. Fale com Ele. Baixe sua cabeça. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade, essa manhã tão maravilhosa que o Senhor está nos entregando em comunhão, Deus, como corpo de Cristo, como igreja, de te louvarmos, de te adorarmos, de ouvirmos a tua voz, de sentirmos a tua doce presença, Pai. Pai, eu fico tão impactada quando eu vejo lá em Atos 2, a igreja do Senhor primitiva reunida e o Espírito Santo vindo de uma forma sobrenatural sobre os que estavam ali buscando a tua presença, Deus, em espírito e em verdade. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, faz de novo sobre nós, faz de novo sobre o teu povo esse enchimento do teu espírito sobre nós, Pai. Nós não queremos ser, Pai, filhos que caminham no raso. Nós queremos ser filhos que mergulham em águas profundas. Nós não queremos viver o evangelho superficial. Nós queremos viver o evangelho, Deus, do teu amor, da tua graça e do teu poder. O poder que cura enfermos, o poder que liberta cativos, o poder que ressuscita mortos e o poder que cura os de coração endurecidos, Pai. Pai, que a tua palavra venha penetrar no nosso coração como uma espada de dois gumes, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o teu reino sobre nós. Nós queremos ouvir a voz do bom pastor, que é Cristo Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento, Pai. Quebranta os nossos corações. Se há algo para ser perdoado, se há algo para ser liberado, Deus, que nós possamos colocar hoje diante da cruz de Cristo. Porque o Senhor tem falado tanto sobre perdão conosco durante esses tempos, Pai. A tua palavra diz que se nós não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Por isso nós te pedimos, ensina-nos, Pai, a amar como o Senhor ama e a perdoar como o Senhor perdoa. Nós não queremos, Pai, viver longe da tua presença. Nós não queremos, Deus, que nada atrapalhe a nossa comunhão com o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai, te pedimos, vem sobre nós, Espírito Santo, liberta-nos, Pai, de tudo que nos afasta do Senhor, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz e não sermos direcionadas por emoções, pensamentos, mas nós queremos ser direcionados pelo Espírito de Deus. Por isso, Pai, temos de loução e te pedir, fala conosco, nos corrige, nos alinha, nos exorta, mas também, Pai, nós queremos sentir o teu amor, porque o Senhor não é um Pai apenas que exorta ou que corrige, o Senhor é o Pai que nos ama, e a palavra é bem clara, Pai, em dizer
que o pai disciplina aquele filho que ele ama. E quando o Senhor está nos disciplinando, na verdade, o Senhor está nos amando. E eu quero sim, Pai, eu quero que o Senhor me corrija, que o Senhor me discipline e que eu possa caminhar alinhada com aquilo que está dentro do teu coração. E eu creio que é isso que tu quer para toda a tua igreja, para todo o teu povo. Por isso eu peço, Espírito Santo, vem sobre nós. Em nome de Jesus, damos ordem agora para Satanás e seus demônios que estão ao nosso derredor, ao derredor das nossas casas, das nossas famílias, que batem em retirada e vão para onde o Senhor Jesus Cristo ordenar. Em nome de Jesus, seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Prepara os nossos corações, Pai. Nós queremos receber o teu vinho novo vindo sobre nós. E queremos nos tornar esses odres novos que se permitem ser tratados, que se permitem ser transformados, que se permitem ser renovados pelo oleiro, que é o Senhor Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo. Vem, queremos mais de ti, mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra em Salmos 147, do 1 ao 7. Salmos 147, do 1 ao 7. Glória a Deus. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem. A minha versão é NVI, tá? Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém. Ele reúne os exilados de Israel. Só ele cura os de coração quebrantado. Oh, Jesus, nós te pedimos nessa manhã um coração quebrantado. Nós queremos ser curados pelo Senhor. E cuida das suas feridas. Pai, se há alguma ferida no nosso coração, que o teu Espírito nessa manhã venha nos sarar. Ele determina o número de estrelas e chama cada um pelo nome. Obrigada, Senhor, porque o Senhor sabe até o nome das estrelas. Imagine o nosso, Pai, que somos teus filhos. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Amém, irmãos? Que possamos entrar agora na presença de Deus com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de ações de graças, porque é esse coração que o Senhor procura, né? Nos verdadeiros adoradores. Que nós possamos estar preparados agora para estar louvando e adorando o Senhor. E eu chamo agora a irmã Rosângela, que estará dirigindo esse momento de louvor e adoração. Amém, meus irmãos, amém. Vamos nos colocar com o coração de adoradores, em espírito de oração, que a gente possa abrir o nosso coração agora, para que esses louvores sejam como uma oração diante do Senhor, dizendo para o Pai: Senhor, Tu és o meu respirar, Senhor, Tu és vida em mim, sem o Senhor eu não sou nada, não consigo fazer nada. E dizer para Ele, nos sondar, o Espírito Santo nos sondar, e ver se há algo em nós. Como diz na palavra de Deus, que o homem louva de lábios, mas o coração está longe do Senhor. O Senhor tenha misericórdia se nós estivermos longe, com o coração longe dele. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, de você, e que a gente possa sondar, permitir o sondar do Espírito e nos colocar em posição de rendição. Rendido estou, também vamos declarar, em nome de Jesus. Vamos louvar.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. E eu nada sou sem ti. E perdida estou sem ti. Perdida estou. Tu és Jesus. Tu és. Te amo. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus.
e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, sim, Senhor, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Toma nossas vidas, sonda-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o anel. Quero ser usado da maneira que te agrada, Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar
meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim teu Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor, no céu, na terra.
engrandecido seja através, Pai, dos nossos lábios, do nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, Pai. Nós queremos aqui, Pai, entregar esse louvor ao Senhor, para que o Senhor receba com um aroma suave, Pai. Deus, que o Senhor continue falando conosco. Nós te adoramos, nós te amamos, Pai. Continua se revelando a cada um de nós e abençoa-nos, Pai, e alargue as nossas fronteiras. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vou pedir para a Inês estar orando pelos dízimos e ofertas. Ok, então oremos. Pai, muito obrigada, Jesus, porque nós podemos aqui estar reunidos em comunhão, Pai, te adorando, te louvando, Pai, aprendendo mais também da tua vontade pelas nossas vidas, para as nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero, Deus, te agradecer, Pai, por toda a provisão, Deus. Obrigada, porque tu cuidas, Pai, de cada um, Deus. Tu não deixas nada faltar, Pai. Obrigada, Deus, pelo dinheiro que nós recebemos, Pai. E agora, Pai, nós queremos te entregar, Pai, uma parte, Deus, desse dinheiro, Pai, que é tua, Pai, que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te consagro esses dízimos e ofertas, Pai, que o Senhor, Pai, esteja abençoando, Pai, que o Senhor esteja multiplicando também, Senhor, para que seja bênção na vida de outros, Pai, na vida, Deus, também da igreja, Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando cada família aqui presente também, Paizinho. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente vai estar, então, abrindo esse espaço para testemunho. Se alguém tiver, eu peço que coloque no chat aí, tá? Um pedido que eu quero testemunhar, tá bom? Quem tiver, levanta a mão. Pode abrir o microfone e testemunhar. Nós recebemos um testemunho já gravado da nossa irmã Laura, né? Então, acho que nós podíamos já compartilhar, colocar esse compartilhamento que a nossa irmã já fez previamente, né? Alguém? Se alguém tiver algum testemunho, pode levantar a mãozinha, alguma palavra de agradecimento, algum milagre que você viveu essa semana. Deus, eu tenho certeza que Deus fez muitos. Só o fato de nós estarmos aqui já é um milagre. Pela misericórdia. Irmãos, Pastor Sérgio? Eu quero louvar a Deus. Nós participamos daquele encontro de discipulado e eu queria dizer que eu já comecei a ser discipulado por um grupo, pelo grupo que organizou aquele evento. Então eu louvo a Deus por isso, era uma oração e é algo que Deus me desafiou naquele encontro de ser discipulado. E, na verdade, nessa quarta nós tivemos já na quinta, o segundo encontro discipulado desse grupo. Então, é um grupo pequeno de 4 pessoas, mais a discipuladora são 5 pessoas, né? E eu louvo a Deus por isso. Irmã Márcia? Graça e paz. Agradecer, né? Domingo passado, eu estava aqui restaurando, né? Pedindo a cura para os meus olhos. Estive conversando
sábado de noite com o pastor Sérgio, numa emergência, tive que entrar no 28 de agosto com uma emergência nos meus olhos, uma infecção bastante complicada. E o médico que me atendeu bastante erroneamente, me passando um procedimento que não era, e segunda-feira de manhã entrei em contato com a clínica do meu médico, meu oftalmo, que me atende há 17 anos, e o procedimento estava todo errado, por isso que meus olhos doíam demais, minha cabeça doía demais, eu estava prostrada em cima de uma cama, assim, desesperada, né? Porque não conseguia abrir o olho, porque o medicamento não era o correto, eu não estava enxergando, e assim, foi bastante complicado, mas aí, na segunda-feira, estive rapidinho lá na clínica, a minha médica me cedeu um colírio, né, e assim, de agradecer a Deus, né, porque assim, a gente sabe que tem os médicos, mas Deus nos dá a sabedoria que a gente possa pedir muito do Espírito Santo, né, nesse período, que as coisas dessem certo, né, não só a cura, mas pelo 17 anos que eu cuido dos meus olhos, e eu cuido assim que nem uma criança de 1 mês, é um cuidado que eu tenho extremo. E assim, eu vi que tinha alguma coisa errada. E eu pedi do Espírito Santo, olha, abre caminho, que eu e meus médicos, meus oftalmos não estão atendendo, porque é ele, a esposa e a irmã, que é a família Garrido, né? Então, assim, eles não estavam agendados nada, mas assim, ela me atendeu pelo WhatsApp, falou, passa lá na clínica, pega lá o colírio, eu tenho lá um colírio para você, pega lá e faça assim, 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 assim. Me atendeu pelo WhatsApp, mas em 24 horas já estava bem, né? E agradecer hoje, né, de estar ótima, né? Agradecer a Deus, as pessoas que oram, né? E assim, é um coração de gratidão, né? E orar pela minha família, né? Orar não, agradecer pela minha família, né? Assim, tá todo mundo se recuperando ainda desse Covid, que os traumas que ficaram, né, nos meus irmãos, na minha cunhada, então, assim, as minhas cunhadas, então foram assim umas coisas que ainda estão bastante se desenrolando ainda, né? Estão se recuperando ainda, né? Então, de agradecer a recuperação, a gente sabe que é mão de Deus, né? Nada acontece se não for vontade do Pai. Então, assim, de agradecer a Deus, que Deus está da forma dele, né? Se ele cura é Deus, se ele não cura é Deus, mas uma coisa que eu sempre peço é que ele faça a obra no coração daquela pessoa, naquele momento de angústia, naquele momento, sabe, de dor, naquele momento, que a pessoa busque ele, que a pessoa se arrependa, que peça perdão, que, não sei, é uma oração que eu faço. E assim, de agradecimento mesmo. Obrigada. Irmão Wellington vai testemunhar. Isso. Bom dia a todos. Graças a Pai. Eu não tinha falado ainda porque eu estava assim muito, muito centrado, mas eu quero agradecer primeiramente a Deus sobre todas as coisas, porque a minha família, uma parte da minha família, eu acho que vocês já sabem, né? A Dulce, pedi para vocês orarem, ela mora em Boca do Acre. E o município de Boca do Acre sofreu com a enchente. E aí todos os familiares se juntaram, a gente forneceu dinheiro necessário para a minha tia comprar mantimento, ajudar os outros parentes, né? E foi foi tipo assim, umas 3 semanas, assim, essas semanas de lá, umas 3 semanas atrás, né? Estava numa situação muito difícil. E, graças a Deus, né? O rio começou a baixar. Inclusive, eu postei até um filme. O meu irmão, ele foi... Olha só como Deus é interessante. O meu irmão mora no Acre e ele teve que ir de Rio Branco para
para a boca do Acre para poder tomar a vacina. A vacina estava lá. E o problema da enchente estava lá também. Em Rio Branco está, mas Boca do Acre está bem pior. Mas agora, graças a Deus, está secando o rio e, graças a Deus, nenhum dos meus parentes e muita gente não teve nenhum acidente grave, né? Eu dou toda a honra e glória para o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmã Lu? Aí a gente vai ter o testemunho da irmã Lu nesse momento e a gente já vai passar para a mensagem, tá? Tá bom. Vai ser bem breve. Pai do Senhor a todos. Alegria estar com todo mundo aqui, né, online. Na quinta-feira eu me vacinei, né? Glória a Deus. E à noite de tarde teve a reunião do grupo pequeno, né? E à noite o pastor Massage já tinha, há uma semana atrás, dizendo que ia ser dirigente da reunião de oração da igreja, né? Isso foi, assim, tremendo, porque a gente busca mais, a gente vai buscar a palavra, vai buscar o louvor, né? E até, inclusive, queria convidar todas as pessoas que gostam de orar, que precisam orar, né? Que tenham pedido de oração, entre lá no grupo, né? Muito bom, a gente é muito tocado por Deus, né? E após a reunião foi uma bênção, né? E a gente falou muito sobre perdão, como a Anne falou também, e sobre arrependimento, né? E como poder servir, né, na intercessão, né? E aí à noite eu tive a reação da vacina, tive febre, tive dor de cabeça, tive tontura, né? Um monte de reação que eu tive, mas na manhã seguinte Deus já tinha me restaurado, né? Foi assim, um milagre de Deus, né? E tem uma amiga que perdeu 2 irmãs, uma em novembro, outra em janeiro, e uma semana falecida, e a esposa parece que contou ontem, né? E a minha amiga estava, assim, muito triste, né? Então, quando a gente participa, assim, da reunião, você se fortalece. Mas como que eu vou consolar uma pessoa, né, nessa situação, né? E te dá uma tristeza também, né? Então, essa reunião de oração me fortaleceu, e eu consegui ligar, consegui orar com ela, né? E, assim, a gente é usado por Deus quando a gente participa, quando Deus chama, né? Então, eu agradeço muito também o convite do pastor Massage, né? Porque a gente cria coragem, né? E vai buscar. E quem trabalha é o Espírito Santo, né? Não é mais nem você, né? Basta você, sim, eis-me aqui, né? Então, eu convido a todos que, né, tiver o coração quebrantado, né? Como a gente cantou, vá à busca do Senhor, vá orar, né? Vá orar com a gente, vá crescer com a gente, é muito bom, né? Então, faça esse convite e agradeço a oportunidade. Obrigada. Amém. Vamos orar pela mensagem, pelo pastor Massage também. Senhor Deus, eu peço agora que nesse momento o Senhor venha, Deus, abrir a nossa mente, abrir os nossos corações, Pai, realmente que o nosso coração seja terra fértil, Pai, para sua semente vir, Pai, para a gente receber a sua palavra, Deus, Pai, que a gente receba, Deus, com temor, Deus, que a gente receba, Senhor, com reverência, Deus, com Deus, abraçando e crendo mesmo que é uma palavra que vem do seu coração para o nosso coração, Deus. Pai, por isso quebra toda a nossa incredulidade, Senhor, quebra todo o nosso coração de pedra, Deus, toda a nossa mente cauterizada, que o Senhor venha, Deus, quebrar em nome de Jesus, Pai, que nada e ninguém, Pai, possa roubar essa palavra, possa impedir que a sua palavra chegue em nossos corações, Pai. Deus, e que essa palavra possa dar muitos frutos, Senhor, para a sua glória e para, Deus, edificação da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço também uma unção, Pai, especial sobre o pastor Masashi, Pai, que ele venha falar, Pai, palavras realmente de vida, palavras de sabedoria, de exortação, Pai, de encorajamento, em nome de Jesus, Pai, que tudo que ele falar venha do teu reino, venha do teu trono, Deus, usa o teu servo poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, assim oramos, amém.
Amém. Obrigado, Eric, pela oração. Então, irmãos, hoje o privilégio da mensagem está comigo e há algum tempo, né, eu tenho passado nas mensagens o tema sobre ofensa, né? Inspirado, né, na leitura que eu tenho aqui, que eu fiz aqui do livro A Isca de Satanás, né, do autor John Bevere, né, John Bevere, não sei como pronuncia, mas e tenho recomendado que os irmãos leiam esse livro, né? Às vezes recomendamos os livros, né? Às vezes eu mesmo, né? Livro legal, vou anotar, mas a gente não lê, né? Mas eu recomendo que os irmãos leiam esse livro, é um livro muito bom, né? E temos tratado justamente sobre esse tema durante as nossas mensagens sobre ofensa, né? Para recapitular um pouquinho para quem está pegando agora, né? Essa é a quarta mensagem, né? Sobre a ofensa. Na primeira mensagem falamos justamente sobre o que é a ofensa e que um similar na Bíblia sobre a ofensa é escândalo, né? E escândalo tem, no sentido da Bíblia e também no sentido grego, tem a ver com pedra de tropeço, tem a ver com armadilha, tem a ver com causa de queda. E essa ofensa é isso que Satanás usa para atingir o povo de Cristo, para nos atingir. Satanás usa a ofensa como uma das principais ferramentas para causar estrago no corpo de Cristo. E o ofendido, ele pode ter sido ofendido tanto injustamente quanto justamente, né? Ele pode ter sido ofendido de forma justa ou ele pode apenas achar que foi ofendido, né? Então, tem essas duas formas. E a principal porta para que a ofensa se enraize em nosso coração é justamente o orgulho. Então, essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem, já foi tratado justamente sobre a igreja ofendida, né? Que a igreja ofendida, que a ofensa, ela vem para abalar não aqueles que estão fora da igreja, mas aqueles que são discípulos de Jesus, que estão buscando viver de acordo com os padrões de Cristo, e fazem parte de uma comunidade cristã, que é uma congregação cristã, que é a Igreja de Cristo. Então, a ofensa, ela vem principalmente atingir nós que somos discípulos de Jesus. Então, a ofensa vem para abalar a igreja, né? Então, de onde parte essa ofensa? Dentro de uma igreja. Ela pode partir de um para o outro, né? E aí vemos o caso de José do Egito e seus irmãos. A ofensa pode partir de um líder ou um pastor para um membro ou para os membros da igreja. Daí nós vemos essa relação de Saul com Davi. E pode partir de um membro para um líder, né? De um membro para um pastor. Aí nós vemos o exemplo de Jesus. Então, independente de quais essas formas, nós temos que ver como é que essas três figuras lidaram com a ofensa. Como é que José tratou da ofensa injusta que ele sofreu de seus irmãos que o venderam para o Egito, antes quiseram matá-lo. José perdoou. Vemos também qual é a posição que Davi tomou com a ofensa que Saul tinha para com ele. Davi nunca deu motivo para ser perseguido, mas Saul perseguia mesmo assim. Só que Davi sempre honrou o seu líder, que era Saul à época. Davi nunca retribuiu o mal com o mal. Ele retribuiu o mal com o bem. Ele poupou várias vezes a vida de Saul. E também há outro exemplo que nós temos de ofensa, de um seguidor, de um membro, alguém que está sendo liderado, que ofende o seu líder. Vemos o exemplo de Jesus, que foi ofendido, que foi traído, que foi abandonado por seus discípulos, mas que quando ele ressurgiu, ele perdoou todos irrestritamente. Então, e aí, são os exemplos que nós temos que ver quando lidamos com ofensa, em vários níveis de relacionamento que nós temos. Porque justamente a ofensa vem o principal motivo que a ofensa vem sobre nossos corações, o principal objetivo dela, que Satanás usa, é para nos dividir, para quebrar relacionamentos, para causar divórcio, causar separação, causar quebra de confiança, quebra de relacionamentos. E quando isso acontece dentro de uma família, é uma tragédia. Dentro do corpo de Cristo, também é uma tragédia. Tá?
E o problema que favorece a continuidade dessa ofensa, além do orgulho, que foi falado na primeira mensagem, é a falta de amor ágape. Esse amor que vem de Deus, que é o amor incondicional, o amor não merecido. Nós temos que aprender com Jesus, com Deus, a amar o outro sem que ele mereça ser amado. O nosso problema é que nós queremos amar apenas que nós achamos que merecem ser amados, né? Essa falta de amor ágape que se esfria na igreja de Cristo. Essa falta de amor ágape que nós vemos hoje em dia se esfriar no amor na igreja de Cristo. Nós, como igreja, temos que estimular, temos que cultivar esse amor ágape, o amor que só vem de Deus. É um amor irrestrito, um amor incondicional. Não é um amor filéus, que é um amor condicional, um amor entre irmãos. Eu amo porque ele me ama. É justamente o contrário. Então, esse amor é que vem sendo esfriado no mundo. E as ofensas sempre são inevitáveis. Nós não podemos evitar sermos ofendidos. Agora, o que a gente faz com essa ofensa que nós tomamos é que vai definir se essa raiz vai virar um pecado em meu coração ou não. E na terceira mensagem, nós falamos sobre o abalo justamente que essa ofensa traz em nós. Nós como pessoas e nós como corpo de Cristo, como igreja. A ofensa, esse abalo, a ofensa vem também, a ofensa não é de todo o mal, mas justamente a ofensa é um abalo que vem com um objetivo específico. A ofensa traz à tona muitas coisas, né? Então, a ofensa, ela vem para abalar. Então, porque tudo o que é abalável, que nós vimos na terceira mensagem, vai ser abalado. Se eu tenho algo fraco em minha vida, isso vai ser abalado e o que eu faço com isso vai determinar o meu crescimento ou não. Então, tudo que pode ser abalado, será abalado. Se alguma coisa possui a menor chance de ser abalado, será abalado. Você sabe da lei de Murphy, né? Se alguma coisa tem a menor chance de dar errado, vai dar errado. Então, se tudo tem a menor chance de ser abalada, vai ser abalado uma hora ou outra. Os abalos, mas eles têm um propósito, porque justamente a ofensa, o abalo da ofensa tem um propósito de nos levar mais perto daquilo que importa, porque nós podemos refletir sobre por que eu me senti ofendido ou abalado. O abalo, ele também tem a função de deixar para trás o que não importa, porque tudo que é abalável, tudo que é abalável em minha vida, tudo que pode ser ofendido, eu tenho que deixar para trás e ficar só o que importa, o que é inabalável, que é aquilo que vem de Deus. O abalo também significa acordar e tirar da inércia. Então, muitas vezes, nós somos sacudidos por Deus para que nós possamos avançar. Às vezes, estamos muito tempo parados numa mesma situação, não cresce, não vai para frente nem para trás, mas nós entendemos que não existe nada parado nesse universo. Tudo está em movimento e tudo está ou em crescimento ou em degradação. É um erro achar que existe algo que é imutável nesse mundo. Só o que é imutável é Deus. Então, tudo ou está crescendo ou está regredindo. Então, não existe ninguém que está parado. Se eu estou estagnado espiritualmente, na verdade, eu não estou estagnado. Eu estou regredindo espiritualmente. Eu tenho que estar sempre progredindo. Eu não posso me acomodar e ficar sentado no meu comodismo. Eu tenho que sempre ser incomodado para avançar mais. E às vezes essa ofensa, esse abalo vem para nos tirar da zona de conforto e nós despertarmos. Então as provações que vêm com esses abalos, elas justamente vêm para que o corpo de Cristo, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva. Então não é de todo mal essa ofensa. Por isso que Deus permite que Satanás ainda haja sobre nossas vidas, para que nós possamos crescer, aprender a vencer as armadilhas que Satanás coloca e crescermos. Porque se nós não formos estimulados, nós não crescemos. É uma lei da biologia. Se algo não sofre estímulo, não cresce. Se algo não sofre estímulo, regride, né? Deus é tão perfeito que ele bota os ensinos dele na própria criação. Então, essas são as três mensagens. E hoje, nós vamos ver sobre a relação Jesus e a ofensa. Porque nós, como cristãos, nós somos chamados a nos espelhar na imagem daquele que é perfeito, que é Jesus, que é Deus na terra, que é o Filho do Deus Pai.
Então, Jesus sempre foi e sempre deve ser o nosso modelo, o nosso padrão de caráter, o nosso padrão de atitude do que tomar. Então, vamos ver o que é que Jesus, hoje, nessa mensagem, nessa quarta mensagem, e eu creio que teremos somente mais uma mensagem, né? Já devem estar meio cansados de ouvir falar sobre ofensa, né? Mas só vamos ter mais uma mensagem só, tá? Então, hoje vamos ver como é que Jesus lidava, a relação de Jesus como alguém que ofendia e alguém que sofreu ofensa, né? Ou alguém que evitava a ofensa, né? Nós muitas vezes pensamos, então, como vemos o caráter de Cristo, nós queremos, não, Jesus não ofendia ninguém, Jesus não maltratava ninguém. Realmente, Jesus não maltratava ninguém. Por coisas humanas e materiais, Jesus evitava a ofensa. Mas naquilo que realmente importava, Jesus ofendia sim. Ele causava escândalo sim. Nós vemos isso, que os fariseus foram mais escandalizados por Jesus, né? Jesus escandalizou muita gente. Ele não veio, Deus não enviou seu filho ao mundo para dizer, está tudo bem, fique como estão, né? Vocês estão no caminho certo. Não, Deus mandou Jesus ao mundo para escandalizar este mundo. Ele mandou Jesus para justamente apontar o que está fora dos padrões do reino de Deus. Então, como é que Jesus lidava com a ofensa? Como Jesus agia como escandalizador ou ofensor? E como é que Jesus evitava o escândalo e a ofensa aos outros? Eu convido os irmãos a ler nesse momento a passagem da Bíblia, da Palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Então, 1 Pedro, versículo 2, ou capítulo 2, versículos 7 e 8. Tá? Diz assim, eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que é o que eu ando lendo ultimamente. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os crentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha, aqui Pedro estava falando de Jesus, a rocha, né? Jesus é uma pedra preciosa para aqueles que creem. Jesus é uma pedra sobre a qual a igreja tem que se firmar. Jesus é a pedra, é a rocha inabalável sobre a qual nós devemos construir nossas casas. Mas também, Jesus é a pedra de ofensa. Olha só, é pedra de tropeço e rocha de ofensa, mas para quem? Para aqueles que são desobedientes, para o que foram destinados a ser. Nós fomos destinados a sermos obedientes a Deus, né? Nós somos destinados, Deus nos criou com o propósito de estar perto dele, de buscar a ele. Mas, para aqueles que não estão fora do propósito de Deus, Jesus é rocha de ofensa e rocha de tropeço, né? Aqui, uma coisa que nós temos que levar em mente é que crer, nesse sentido, está relacionado a obedecer. Temos ouvido o pastor Sérgio falar sobre o crer de verdade, né? O crer de verdade não é só dizer, eu creio em Jesus. A Bíblia fala, até os demônios creem e tremem. O crer não significa dizer que eu acredito que Jesus existe. Eu acredito em Deus. Isso é um crer. Mas o crer de verdade, pelo qual o pastor Sérgio tem pregado, é ser obediente à vontade de Deus. O crer de verdade significa que eu vou obedecer ao que Jesus, ao que Deus tem para a minha vida. É o contrário. Os demônios creem em Deus. Os demônios creem em Jesus. Creem que Jesus é filho de Deus. Mas os demônios
não são obedientes a Deus. Então, o crer de verdade é igual à obediência a Deus. O crer de verdade, a nossa salvação implica em obedecer a Deus. Não implica só, eu creio que Jesus existe e eu creio que ele é filho de Deus. Tá? Ele tem que ser realmente o nosso Salvador. Isso tudo está lá em Tiago 2, né? Você crê que Deus é um só? Verdade, né? Até os demônios creem. Então, para os descrentes, Jesus é rocha de ofensa. E lá no versículo 8 a gente pode ver isso. Tá? E pedra de tropeço e rocha de ofensa para os desobedientes, ou para os descrentes. Tá? Ou para aqueles que creem, mas não obedecem. Então, Jesus é rocha de ofensa para aqueles que são desobedientes à palavra dele. Mas, para aqueles que creem e obedecem, que creem verdadeiramente em Deus, Jesus é a rocha angular, é aquela pedra primordial que é colocada para se levantar toda uma construção. Jesus é aquela rocha pelo qual nós vamos construir uma casa segura. Então, Jesus é essa rocha que nós temos, para nós que somos obedientes, que devemos ser obedientes, Jesus é essa rocha inabalável, a rocha perfeita no qual construiremos a nossa vida. Mas se nós somos desobedientes, Jesus é uma ofensa para nós, porque vamos ser confrontados pela palavra dele. E nós, muitas vezes, seremos ofendidos pelo que a própria Bíblia diz. Né? Um exemplo, por exemplo, bem claro, é quando a palavra diz submissão. Né? Então, muitas mulheres, desculpe, irmãs, muitas mulheres têm uma dificuldade com essa palavra submissão. Né? Então, mas assim, se você crê que Jesus é filho de Deus e você quer ser realmente alguém que segue os padrões de Jesus, vai obedecer a palavra de Deus. Mas olha só, porém aí, isso não dá permissão aos homens para serem ditadores, tá? É justamente o contrário. Nós já estudamos muito isso com várias mensagens, de que submissão não implica obediência cega, né? E que o padrão do homem é ser igual a Jesus, amar e dar a vida à sua família, à sua esposa. Mas isso é outro assunto. Bom, então Jesus, ele era rocha de ofensa. Olha só, quando Jesus esteve na terra, ele ofendeu muita gente. Né? Quem vem à mente, que grupo de pessoas vem à mente logo na sua cabeça quando fala Jesus ofendeu muita gente? Quem foram essas pessoas? Pode escrever aí no chat. Quem foram essas pessoas? Os fariseus, Alex. Né? Acho que isso na ponta da língua de todo mundo, né? Os mestres da lei e fariseus, né? Os escribas, né? Os eruditos, aqueles que tinham conhecimento da palavra. Jesus, ele veio para ser pedra de tropeço, para ser pedra de escândalo para essas pessoas. Uma delas são os fariseus, mas existem outras, tá? Então, os fariseus, quando a gente pensa em quem foram escandalizados por Jesus, os fariseus logo vêm de cara, né? Por quê? Porque os fariseus conheciam muito da palavra, ensinavam a palavra, tinham muito conhecimento da palavra que Deus colocou nas Escrituras, só que faltava uma coisa: amor. Por isso que nós vemos aqui que a palavra destrói, mas o Espírito vivifica. Conhecimento da Bíblia sem o Espírito Santo, conhecimento da Bíblia sem o amor, mata. Se você pegar qualquer pessoa não cristã e vai ler a Bíblia, não vai fazer sentido nenhum para ela. Muitas coisas são até questionáveis para ela na palavra de Deus. Jesus mandou matar a criança aqui nesse povo, Jesus mandou matar esse povo todinho, por quê? Olha que Deus malvado é esse. Porque justamente
estão lendo sem a visão do amor de Deus. Né? Então, justamente está aqui no 2 Coríntios 3,6. Né? Deus nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei existe para nos proteger, não para nos aprisionar. Okay? Os mandamentos de Deus existem para nos proteger, não para nos aprisionar. Mas quando os fariseus usavam isso, a palavra de Deus, eles usavam em proveito próprio. Eles não usavam com amor. E Jesus veio para confrontar justamente isso. Por isso que Jesus não veio para trazer paz, ele veio para trazer a espada. Ele veio para confrontar, trazer à tona aquilo que precisava ser mostrado a todos. Por isso que, olha só, em Mateus, no capítulo 15, nos versículos 7 a 9 e no versículo 12, se vocês puderem ler depois, aqui, vocês vão perceber bem, olha só, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Né? O que quer dizer profetizou? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Conhecimento humano poluindo a vontade, a palavra de Deus. Né? E tem mais ainda. E no 12, o que é que diz o 12? Eu vi até para que... E no 12 complementa. Então, aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Os fariseus foram ofendidos pela palavra de Deus. Você é ofendido pela palavra de Deus? Então, eu tenho um coração igual a um fariseu. Eu conheço muito da palavra, mas eu leio apenas para conhecimento humano. Eu não leio para edificação, para vivificação. Tá? Eu tenho que ler com amor, com o Espírito, o que o Espírito Santo me diz. Então, a ofensa vem ministrada sobre nós, revelam os verdadeiros motivos do meu coração. Se eu ouço uma palavra, e essa palavra vem de Deus, é vinda direto da Bíblia, da palavra dele, e eu me sinto ofendido, isso está revelando algo em meu coração que precisa ser tratado. Né? Ouvimos ministrações, pregações, mensagens, e nós nos sentimos remexendo na cadeira, incomodados. Isso é bom, porque é Jesus trazendo ao nosso coração para que nós possamos mudar. E mais uma coisa. Por que Jesus ofendia? Jesus ofendia os fariseus não porque ele queria mostrar que os fariseus eles eram pessoas totalmente erradas. Jesus ofendia, escandalizava, primeiramente porque ele queria obedecer ao Pai. Para Jesus, importava mais agradar a Deus do que agradar aos homens e à sociedade. E em segundo, Jesus fazia isso, ele confrontava os fariseus porque ele amava os fariseus. Então, quando Jesus ofende alguém, quando Jesus ofendia ou escandalizava alguém, não era por motivo de glória própria. Quando Jesus escandalizava alguém, era por amor àquela pessoa e por obedecer ao Pai. É bem diferente de eu ofender alguém para tirar proveito próprio ou para mostrar que eu sou melhor, que sou isso, que aquilo. É muito diferente. Por isso que nós temos que ver o padrão de Jesus. Jesus não era politicamente correto. Jesus não falava para uma pessoa isso e para outra pessoa aquilo. Ele falava exatamente aquilo que Deus queria que ele falasse. Então nós temos que agradecer muitas vezes. Nós temos pessoas ao nosso lado que falam aquilo, não que ela quer, mas aquilo que precisamos ouvir. Né? Nós precisamos aprender a ouvir o que precisamos ouvir. E por isso, por quê?
olha só, aí vou voltar àquela questão da submissão da mulher. Eu sou um fariseu se eu pego a palavra de Deus, como os fariseus faziam, e digo para minha esposa, olha, aqui na palavra diz, seja submissa, me obedece, eu que mando. Eu sou fariseu. Uso a palavra de Deus para mim, para estabelecer minha autoridade. Jesus nunca fez isso. Então, meu irmão, vamos nos converter. Não façamos isso. Vamos usar a palavra de Deus com amor. Tá? Por isso que, maridos, se vocês fazem isso com suas esposas, cuidado. Estão sendo fariseus. Tá? Se você não faz isso para edificar a sua esposa, mesma forma, a Bíblia diz, filhos, obedeçam aos seus pais, para que te vá bem, né? Então, pai, se você usa isso para estabelecer uma autoridade autoritária sobre os filhos, cuidado. Isso é legalismo, isso é religiosidade, isso é farisaísmo, né? Vamos tomar cuidado sobre qual é a intenção que eu tenho ao usar a palavra de Deus. Se a minha intenção ao usar a palavra de Deus é uma intenção egoísta, é uma intenção que atende aos meus interesses, e não ao interesse de Deus, e não por amor ao meu irmão, cuidado. Isso não me difere nada de um fariseu daquela época. Então não podemos usar a escritura a nosso favor. Então, Jesus ele escandalizava justamente porque ele não era politicamente correto. Ele não evitava o confronto, mas ele sempre confrontava em amor, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E hoje em dia o Espírito de Deus deve estar sobre nós, está em nós. Então, nós não temos que ser politicamente corretos, mas se formos confrontar, confrontemos com amor, né? Jesus ofendeu muitas pessoas, mas a motivação dele era agradar a Deus e não agradar a homens. A motivação de Jesus ao escandalizar pessoas, ofender pessoas, era por amar aquelas pessoas, por querer o melhor para elas, por querer que elas se arrependessem e por querer que elas crescessem na vontade do Pai. Então Jesus, ele escandalizava assim, ele ofendia assim, mas não por motivo egoísta, não por vontade própria, mas pela vontade do Pai. Então, nós muitas vezes queremos pastores, líderes, chefes que nos agradem, que falem aquilo que é doce aos nossos ouvidos, aquilo que ele fala justamente o que eu quero ouvir. Não. Um bom líder não fala aquilo que eu quero ouvir, ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Jesus fazia isso, não falava o que eu queria ouvir, ele falava aquilo que eu precisava ouvir. E para mim isso é muito impactante para mim também, porque justamente, como eu tenho falado, lendo esse livro, falando sobre a ofensa, justamente está tratando ainda muita coisa em mim, né? Porque eu admito que eu ainda sou uma pessoa que me ofendo com facilidade. Minha fé é fraca ainda. Espero que a minha fé seja mais forte. Tá? Estou me colocando aqui como uma pessoa que precisa realmente dessa mudança em minha vida. Agora, Jesus não evitava o escândalo, mas Jesus também evitava o escândalo. Ok? Como é que isso acontece? Olha só. Mateus, é um texto um pouquinho longo, tá? Então eu vou ler para os irmãos. Mateus 17, 24 a 27. Ok? Mateus 17, 24 a 27. O que é que diz aqui? Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram... O caminhão passou aqui rapidinho. Se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando na casa, Jesus se adiantou, dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo
os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, ou para que não os ofendemos, vamos colocar nosso tema, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores, para pagar o meu imposto e o seu. Olha, aqui, o que é que Jesus está querendo dizer? Ele tinha o direito de não pagar esse imposto. Certo? Primeiro, olha onde ele estava, Cafarnaum. Se os irmãos estudam a Bíblia, sabem que Cafarnaum era o lugar que era como se fosse o quartel-general de Jesus. Ele sempre estava lá. Né? Ele tinha, alguns estudiosos até creem que Jesus tinha uma residência fixa em Cafarnaum. Então, Jesus não era estranho em Cafarnaum. As pessoas conheciam ele lá. Né? E outra, ele é filho. Ele é filho daquele que criou tudo. Então, Jesus tinha todo o direito, humano e espiritual, de não pagar imposto por entrar em Cafarnaum. Né? Porque ele não era estranho àquela terra. Só que, olha só, Jesus deixou bem claro, para não escandalizar, para que não os escandalizemos, faz isso. Pega a moeda que está na boca do peixe e paga o meu tributo e o teu. Por motivos divinos, para fazer a vontade do Pai, Jesus escandalizava. Ele confrontava. Mas, se algo natural, humano, da natureza humana, ele buscava não escandalizar. Né? Porque justamente Jesus, ele buscava sempre dar o bom exemplo. Mas por que Jesus fazia isso? Ele não tinha o direito? Tinha direito sim, mas ele não fez. Olha só. Jesus, ele não queria ser pedra de tropeço para ninguém. Né? Ele queria mostrar as ofensas, os escândalos que ele trazia, era para mostrar o que precisava ser corrigido. Mas ele não queria afastar ninguém do evangelho dele. Né? Se ele fosse assim, não vou pagar imposto aqui, eu sou o filho de Deus, né? Não, eu já moro aqui. Toda cidade que ele quisesse armasse o maior barraco pelos direitos dele, ele estaria agindo como humanos agem. Olha lá o que Paulo diz em capítulo 14, versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Amar o irmão, amar o próximo, amava. Só um instantinho, porque o meu notebook está dando uns pau aqui de vez em quando. Pronto, agora deu aqui. É porque ele fica fechando a janela direto, perdão. Então, Paulo colocou aqui que nós não devemos ser pé de tropeço para ninguém. Né? Nós não devemos ser o motivo pelo qual as pessoas não vêm a Jesus. Olha, todo crente é julgador. Todo crente gosta de apontar o erro nos outros, mas não vê o seu próprio. Eu estou escandalizando sem motivo. Eu estou agindo fora do padrão de Jesus. Tá? Não, eu não vou obedecer às autoridades, porque isso eu não quero. Jesus abriu mão dos seus direitos para não escandalizar. E eu abro mão dos meus direitos, porque eu tenho os meus direitos. Nós aprendemos desde pequeno a lute por seus direitos. Não é errado, tá? Porque justamente o cristão deve lutar pelo que é certo. Mas o cristão deve aprender também a abrir mão de seus direitos
pelo bem do próximo. E é o que Jesus fazia. Ele abria a mão de seu direito para trazer a salvação. Então, Jesus, ele sempre foi esse modelo. Porque, olha só, em Gálatas, complementa isso. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. O que diz? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Jesus sempre... Por que Jesus abria mão de seus direitos? Porque ele mostrou que maior é aquele que serve. Ele mostrou que ser como ele é ser servo, né? E ser servo é servir uns aos outros, não servir ao meu interesse. Então Jesus, ele abria mão dos seus direitos pelo outro. Ele não escandalizava por amor ao outro, assim como ele também escandalizava por amor ao outro. Porque nós somos chamados à liberdade. Quem aqui é livre? Graças a Deus, todos nós em Cristo somos livres. Mas essa liberdade em Cristo, somos livres do pecado, tá? Não somos mais escravos do pecado. Somos livres do pecado, mas servos em Cristo. Ser escravo e ser servo são duas coisas diferentes. O escravo não tem liberdade. O servo tem sua liberdade, mas ele faz porque deve algo, ou ele faz porque precisa pagar algo, ou ele faz por vontade própria. O escravo não. Ele não tem vontade própria, ele faz as coisas, o mínimo que ele puder fazer, mas o servo não. Por isso que Jesus sempre falava, servo bom e fiel. O servo, ele faz porque ele quer. O escravo faz porque é obrigado. Então, Jesus, ele nos chama para sermos livres, mas o que nós vamos fazer com essa liberdade? Qualquer coisa? Não. Vamos fazer com essa liberdade é servir aos nossos irmãos. É por isso que o líder não é aquele que é servido, é aquele que serve. Esse é o padrão de Jesus. Sempre foi e sempre vai ser. O padrão do mundo, não. O líder é aquele que manda, né? Graças a Deus, assim, pelo menos a influência cristã no mundo corporativo também tem trazido bons frutos, porque hoje em dia a mudança de líder, o conceito de líder tem mudado, né? Tem seguido um pouco mais ao padrão de Deus. Bom, irmãos, e também, para não ficar muito longo aqui, um exemplo bem claro isso daqui, do que é essa questão de abrir mão do seu direito e não se ofender. Olha, Jesus, ele deu aquele exemplo bem claro do servo que devia muito dinheiro ao rei, né? O rei, ele justamente, ele perdoou aquela dívida impagável, que até o pastor já fez um cálculo uma vez, dava não sei quantos milhões, centenas de milhões de reais, né? Seria a dívida daquele servo. O rei perdoou. E aquele servo que ele fez? Ao encontrar um conservo, alguém igual a ele, que devia um valor bem menor a ele, mas era um valor alto, mas bem menor, cobrou. O servo tinha o direito de cobrar esse valor? Tinha. O outro conservo devia para ele. Vejam bem, servos são pessoas livres, né? Que têm suas posses, mas que serve alguém. Então, esse servo devia ao rei um valor impagável e o outro conservo devia a esse servo um valor alto, né? Mas que poderia ser pago há algum tempo. Só que esse conservo que ele fez não perdoou. Então, o que é o padrão de Deus? É o que o rei fez. Abriu mão do seu direito pelo bem daquele servo. Esse servo não fez o mesmo padrão que Jesus estabeleceu, que é abrir mão pelo bem. Então, essa parábola que Jesus colocou por que eu não perdoo
se Deus me perdoou o imperdoável. Deus perdoou em nós o que é impossível para qualquer ser humano de perdoar. Nós ofendemos Deus acima de qualquer medida que nós podemos ofender um ser humano. Nosso pecado é uma ofensa que fede nas narinas de Deus. Mas Deus perdoou. Aquilo que é impagável, Ele perdoou. E a gente, porque o cara lá da rua me chegou, ei, Jacoca, não perdoa, né? Então, misericórdia da minha vida, né? Então, vamos perdoar, né? Que esse é o padrão de Deus. Olha, por que isso? Finalizando aqui, né? Jesus, ele ofendia quando precisava, por amor, para o crescimento. Ele escandalizava para o bem do povo, para o bem daqueles que ele confrontava. Ele não se omitia. Se ele não amasse, ele deixava todo mundo como estava. Vai todo mundo para o inferno, está tudo bem, porque eu tô com o Pai. Essa é a minha postura hoje. Tá tudo bem, eu tô salvo, vai todo mundo para o inferno, que eu tô salvo, meu ticket está garantido. Então Jesus confrontava. Esse confronto era para a salvação. Mas também Jesus ele abria mão dos seus direitos para aquilo que era irrelevante ao reino de Deus. Né? E nós batemos no peito. É o meu direito. Quem aqui não ficou indignado com, por exemplo, quando políticos, políticos corruptos e tudo mais, não são pegos ou são soltos? É o meu direito ficar irritado, confrontado. Né? É o meu direito, é. Mas isso vai me levar a ficar ofendido e a ficar blasfemando contra todo mundo? Não. Eu tenho que ter o padrão de Jesus. O meu irmão deu um tabefe na minha cara, pof! É o meu direito de revidar? É meu direito de revidar. Né? Um tapa na cara, pá, toma de volta. Mas o padrão de Jesus, da outra face. Abre mão do meu direito. Me xingaram? Eu tenho o direito de xingar? Tenho o direito de xingar. Mas não vou xingar porque não é o padrão de Jesus. Não é o meu direito, mas eu abro mão desse direito. Então, irmãos, uma coisa, por que Jesus também, por que Paulo, mais na frente, traz uma luz maior sobre não escandalizar o irmão? Se vocês verem, só para complementar essa ideia, vamos pegar lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Tá? 1 Coríntios, vamos pegar esse versículo-chave. Mas que, na verdade, todo o contexto está em 1 Coríntios, capítulo 8, dos versículos de 4 a 13. Né? Fala justamente sobre aquela questão de comidas sacrificadas a ídolos. Né? Aí, o texto é bem claro, não tem como não dizer. Os que são fortes na fé não viam problemas em comer aquilo que era sacrificado a ídolos. Dedicavam a Deus e comiam. Os fracos na fé se escandalizavam com essa atitude. Qual era o problema? Era porque eles estavam comendo ou era porque eles não estavam comendo? O problema não estava em comer ou não comer. O problema estava no que eu estava fazendo com aquilo. Porque os fortes na fé estavam sendo motivo de tropeço para os fracos na fé. Os fortes na fé estavam comendo comidas sacrificadas a ídolos na frente dos que se escandalizavam com aquilo. Então, o que Paulo disse aqui, inspirado pelo Espírito Santo? Não façam isso na frente dos fracos na fé, porque você pede tropeço para eles. E como eles ainda não têm o pleno conhecimento, ainda estão encaminhando, pode ser que eles caiam. Eles vão cair. É a mesma coisa. Na Bíblia, não diz
ingerir bebida alcoólica é pecado. Não diz, né? Jesus bebia vinho, Paulo recomendou a Timóteo para beber um pouco de vinho, a Bíblia nunca disse isso. Mas por que nós não recomendamos que nós fiquemos em barzinho bebendo bebida alcoólica? Porque vamos escandalizar os outros. Aqueles fracos na fé vão dizer, olha, então pode beber, vamos nos embriagar. Né? O motivo pelo qual nós fazemos muita coisa, deixamos de fazer muitas coisas que são lícitas, é para justamente pensar no próximo. O que estava acontecendo é que os que eram fortes na fé, entre aspas, que tinham mais conhecimento e tudo mais, eles não estavam se importando com os fracos na fé. Então, os fracos na fé estavam se desviando. Ah, então não tem problema, então eu posso adorar aquele ídolo lá. Né? Ah, não tem problema comer um bombom de Cosme e Damião se eu já consagrei a Deus. Então, eu posso também, então, ir lá nos pés de Cosme e Damião. Né? Não é o santo, é Jesus que salva. Né? Toda forma de idolatria é pecado. Então, colocar poder em algo que não tem poder, ou diminuir o poder de Deus em detrimento de algo que tem um poder infimamente menor, é limitar Deus, é dar mais poder a quem não tem poder. Então, nós temos que pensar sempre no nosso irmão quando formos fazer algo que pode ser motivo de escândalo. Nós devemos usar essa liberdade em Cristo para libertar os outros e não para garantir os nossos direitos. Minha liberdade é para libertar os outros, não para garantir os meus direitos. O pessoal de Corinto, que comia carne lá, sacrificada a ídolos, tinham o direito de comer, porque eles já consagravam Deus e tudo mais, mas eles deveriam abrir mão desse direito para ajudar os que são fracos na fé, para ajudar aqueles que estavam começando, aqueles que precisavam de um alimento mais sólido. E aí eu pergunto, o que é que eu estou fazendo com essa minha liberdade? Eu estou buscando os meus direitos ou estou buscando a libertação de outros? Eu tenho liberdade. Jesus deu liberdade a nós. Mas essa liberdade não deve ser usada para dar razão à carne. Ela deve ser usada para trazer outros, para não escandalizar os outros, para libertar os outros da escravidão do pecado. Se eu uso a minha liberdade para trazer os outros de volta à escravidão do pecado, não tem problema fazer isso ou aquilo. Aí eu tenho que pensar, o que é que eu estou fazendo com essa minha liberdade? Resumindo, então, irmãos, Jesus, ele escandalizava por obediência ao Pai e por amor aos outros. A exortação e o confronto devem ser sempre com amor e guiado pelo Espírito Santo, como Jesus sempre fez. Não deve ser, se eu estou com raiva e eu vou querer exortar alguém, não faça isso. Ore, se acalme, peça para o Espírito Santo e depois vá exortar alguém. Mas não devemos fazer nada com a emoção. Estamos fazendo na carne. Jesus, ele se indignava com aquilo que era contra o padrão de Deus. Mas ele não escandalizava os outros para satisfazer uma vontade própria ou por motivo próprio, motivo egoísta. Ele sempre abriu mão de seus direitos para justamente não escandalizar e para trazer a vontade de Deus. Porque o que está aqui nessa terra não nos pertence. Nada aqui nos pertence. Tudo aqui é de Deus. Minha vida, mesmo que eu não queira, não é minha, é de Deus. Quem criou o cristão e o ateu foi Deus. Então, meu irmão, eu sou de Deus, o ateu é de Deus.
Só que nós reconhecemos e somos obedientes. O ateu, não. Mas todos são de Deus. Todos estão debaixo da autoridade de Deus. Que Ele é Deus e é o único que existe. Então, fora disso, não fazer a vontade de Deus, Jesus não buscava escandalizar sem motivo. Sempre que possível, ele abria mão dos seus direitos, da sua vontade, para fazer a vontade do Pai. Se fosse assim, olha que escândalo é o que Jesus fez. Jesus orou: Senhor, afaste de mim esse cálice. A vontade de Jesus era não sofrer, mas faça em mim a tua vontade. Eu tenho coragem de fazer essa oração hoje em dia? Jesus, abro mão dos meus direitos para que a tua vontade seja feita na minha vida. Jesus, abro mão dos meus planos para que a tua vontade e o teu reino sejam implantados em minha vida e ao meu redor. Jesus, olha só, ele confrontou até mesmo os familiares. Ele confrontou, mas ele confrontou com amor. Os seus familiares chegam lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, queriam falar com Jesus porque Jesus estava escandalizando muita gente. Jesus escandalizou seus irmãos, porque eles estavam agindo contra a vontade do Pai. Ele, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aqui querendo falar contigo. Quem são minha irmã e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, se eu sou irmão de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que fazer a vontade do Pai. E olha só, Jesus fez isso, mas naquele momento os familiares podem ter ficado ofendidos e escandalizados. Só que essa atitude de Jesus, de não abrir mão da vontade de Deus sobre a vida dele e de abrir mão do seu direito, fez com que a sua família também fosse salva. Exemplo, seu irmão Tiago se tornou mais na frente um dos seus discípulos. Olha só, amar a nossa família, os nossos amigos, não é dizer que eles, não é passar a mão na cabeça do errado. É dizer, olha, você está fazendo, mas você sabe que isso é errado, né? Isso é pecado. Não, tudo bem. Não, tudo bem, você pode fazer, né? Não, Jesus te ama mesmo assim, Jesus te quer. É verdade, ele quer. Mas ele quer que ele saia daquele pecado. Ele quer que ele faça a vontade de Deus. Ele quer que seja obediente à palavra. Jesus quer que nós sejamos obedientes à palavra dele. Ao fazer isso, ao ser obediente a Deus, a dar prioridade ao relacionamento com Deus, do que o relacionamento humano, a unção de Deus vem sobre nós. E aí nós vamos ganhar nossos familiares, nossos amigos. Não passando a mão, não sendo politicamente correto. Eles não vão ser ganhos para Jesus sendo politicamente correto. Não, tem razão. Não, tem razão. É isso mesmo, é isso mesmo. Não. Eles só vão ser libertos do pecado se eles veem a liberdade em minha vida e o que eu faço com ela, como Jesus fazia. Por isso, quero terminar com essa passagem em 2 Coríntios, para que nós possamos pensar sobre isso. 2 Coríntios, deixa eu pegar o óculos, agora embaralhou minha vista. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 3, o que é que diz? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês, a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Irmãos, para que o ministério não seja censurado. Não queremos dar motivo de escândalo nenhum para que o ministério não seja censurado. O que motiva o meu coração? Obedecer ao Pai ou lutar pelos meus direitos?
Se lutar pelos meus direitos é mais importante do que o relacionamento, do que obedecer a Deus, eu não creio verdadeiramente em Deus. Eu só creio como os demônios creem. E tremem. Os demônios creem e tremem. E temem. Nós que obedecemos, que cremos verdadeiramente a Deus, não temos medo de Deus. Nós amamos a Deus. Nós queremos estar com Deus. Nós queremos estar com Ele o tempo todo. Se eu não obedeço a palavra de Deus, sou igual a um demônio que crê e tem medo. Tem medo do castigo, mas não quer um relacionamento com Deus. Então, irmãos, vamos nos analisar. Vamos sempre ter o padrão de Jesus. Se eu tenho alguma dúvida, falo, mas o pastor fulano de tal falou isso, o pastor fulano de tal faz dessa forma. Vamos ver o que é que Jesus faria. Temos hoje Instagram, internet, Facebook, YouTube. Temos acesso a várias mensagens, a vários posicionamentos de pastores, alguns de forma bíblica acertada, outros, infelizmente, de forma humana, de pensamento terreno e carnal. Vamos ver o padrão de Jesus. Olhar para Jesus não tem erro. Olhar para padrão humano vai ter erro. Não se espelhem em nós, seres humanos. Se espelhem em Jesus. Porque todos nós somos passíveis de erro. Vamos não ser politicamente corretos. Vamos amar. Vamos buscar sempre servir aos outros e não que os meus direitos sejam garantidos. Amém? Se você disse amém, então vamos... É uma pegadinha, né? Amém? Aí só fala, automaticamente fala amém. Então você falou amém, se comprometeu. A pegadinha. Tudo bem? Então, quem falou amém se comprometeu, né? Amém, amém. Então tá, nos comprometemos a sermos mais parecidos com Jesus. Nos comprometemos a não ser politicamente correto, a querer agradar a todo mundo, mas querer agradar principalmente ao Pai. E amar a todos sem restrição. E a abrir mão do meu direito em favor do outro. Abrir mão de uma dívida em favor do outro. Abrir mão... Não estou falando para ser caloteiro, tá? Mas abrir mão dos meus direitos. Se eu vejo que aquilo vai fazer mal para o meu irmão, abro mão dos meus direitos. Abro mão da minha vontade. Jesus é o maior exemplo. Abriu mão da sua vida por você e por mim. Por que que eu não posso fazer o mesmo? Perdoar não é opção, é uma obrigação. Na última mensagem sobre esse tema, vamos falar sobre perdão, mas vou adiantar um pouco aqui. Jesus falou, se perdoar os vossos pecados, eu os perdoarei. Se não perdoar, assim como vós perdoardes os pecados dos outros, as ofensas dos outros, eu os perdoarei da mesma forma. Então, como é que eu perdoo? Olha como Jesus está falando, olha como Deus está falando. Como é que eu perdoo? Eu perdoo meu irmão, mas é ele lá e eu cá. É assim mesmo com Jesus. Eu te perdoo, mas você aí e eu aqui. Eu perdoei meu irmão, mas eu não quero mais falar com ele. Da mesma maneira como eu perdoo, eu serei perdoado. Eu perdoei meu irmão, mas não quero mais relacionamento com ele. Jesus te perdoa, mas não vai querer relacionamento contigo. Qual é o padrão de Jesus? O que a palavra dele nos diz? Perdoar não é opção, é uma obrigação. Vamos falar mais na próxima mensagem, mas se Deus quiser, se não voltar até lá, Jesus, né, a gente termina essa mensagem na próxima vez. Amém? Vamos orar então, irmãos. Não sei se o tempo está adiantado, mas vamos orar. Pai amado, Senhor Deus,
Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos confronta, é aquele que nos exorta, é aquele, Senhor Deus, que quer o melhor para nós. É aquele que não nos deixa ficar parados. É aquele que não quer que fiquemos acomodados no pecado, mas, pelo contrário, o Senhor quer que nós cresçamos, que nós avancemos, que nós trabalhemos para que o teu reino se expanda aqui na terra. Deus, eu coloco nas tuas mãos a minha vida, eu coloco nas tuas mãos o meu direito, eu coloco nas tuas mãos a minha vontade, para que eu possa servir de testemunho vivo entre meus familiares, entre meus parentes, entre meus amigos, entre meus colegas, do testemunho de Jesus vivo em minha vida. Porque Jesus, você está vivo e não está morto. Você está vivo porque vive em mim e vive em cada um dos meus irmãos. E nós queremos que esse Jesus vivo transpareça em nosso semblante, para que mais e mais pessoas sejam salvas, alcançadas e libertas do pecado. Essa é a nossa oração, esse é o nosso compromisso com o Senhor no dia de hoje. Nós abrimos mão dos nossos direitos em favor da tua obra sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus pela sua palavra. Tem sido uma palavra do Senhor esse tema, né? Da isca de Satanás, e hoje essa coisa tão importante de trazer equilíbrio, colocando Jesus como padrão. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Nós queremos dizer que estamos muito felizes, contentes com aquelas que nos visitam nessa manhã, nesse nosso culto. A Conceição, que é uma convidada da nossa irmã Simone. Conceição, seja muito bem-vinda entre nós. É um prazer a gente receber você, que sempre que você puder, vai ser um prazer estar com a gente. E também a Neila. A Neila, ela foi membro da nossa igreja há mais de 20 anos atrás, né? A Neila esteve de passagem no domingo passado e hoje ela pôde permanecer até todo o nosso culto. Neila, seja bem-vinda de novo a essa igreja de origem da Neila, né? E já faz um tempo ela mora, está na Europa já há muitos anos, né? Então é um prazer também ter você com a gente hoje. Alguns avisos bem rápidos. Primeiro, nós já anunciamos nos comunicados do grupo do WhatsApp, né? Aliás, eu quero já abrir um parênteses para dizer que quem nos visita, nós vamos postar aí um link aqui no chat. Se você quiser fazer parte do grupo da nossa igreja e ficar por dentro da programação, basta você clicar no link e entrar no grupo do WhatsApp da nossa igreja. Mas eu queria dizer, então, já foi comunicado no grupo, nos comunicados, mas nós teremos, então, uma Assembleia Geral da Associação Hollins, domingo que vem. Então, domingo que vem, às 13h30, nós teremos essa Assembleia. Em função da Assembleia, nós não teremos a EBD, né? Porque aí vai dar tempo suficiente para todos preparar o seu almoço e almoçarem a tempo de estarem na Assembleia Geral que nós teremos, né? E foi todas as explicações pelo comunicado, então todos os que são membros da associação estão convocados a essa Assembleia. Um aviso importante sobre a EBD. Nós temos uma grande novidade, ou duas grandes novidades na EBD hoje. Primeiro, já foi avisado antecipadamente, os teens, né, os nossos pré-adolescentes, vão participar conosco. Então, nós vamos estar juntos na sala de EBD, e quando dividir em grupo menor, então vai ter um grupo pequeno só dos teens. Sejam bem-vindos, os teens. Estou vendo muita gente aí vibrando com isso, amém. E, segundo aviso importante, nós vamos ter também uma EBD especial para as crianças. Então, as crianças também não ficarão de fora. A Rosângela, que é a coordenadora do Ministério Infantil, vai puxar essa EBD, e o link, então, vai sair agora nos comunicados. O link vai ser publicado nos comunicados. A EBD dos adultos, jovens, adolescentes e dos pré-adolescentes é o mesmo link aqui do culto. Mas o das crianças é um link separado, porque vai ser uma atividade totalmente separada. Tá ok, irmãos? Então, participe. Terminando, nós vamos ter 10 minutinhos de intervalo. Então, já vou dizer aqui, às 10h58, em ponto, 10h58, nós vamos começar a nossa EBD. Amém, irmãos? Então, vamos terminar
orando, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós nessa manhã. Watashitachi no shu, Yesu, Cristo no megomi, Titinaru kaminoai, Seire no shitashiki majariga, Anataga pitidoto tomoni arimasioni. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor infinito, incondicional e imensurável de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o enchimento do Espírito Santo, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Podem abrir o áudio, cumprimentar uns aos outros. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha te abençoado. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e também de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.